Via você montada? Você fala assim, mãe, tô bela! Não porque eu me montava ou na casa de algum amigo. Em casa não por causa do meu pai. Inclusive, meu pai não sabe até hoje que Não eu sou tá drag. brincando? Nunca conversamos Nunca chegou sobre até isso. lá? Para, não, mentira. Como não, menina? 1 milhão de Olha seguidores. olha o corte, vai ver, gente. Tananana. Lorelai fala sobre seu pai. Seu Sofre Não, em mas essa é podcast. uma história que todo mundo já sabe. Porque meu pai era bem mais velho que a minha mãe, né? Meu pai hoje em dia tem 80 anos. Minha mãe tem 60 anos, enfim. E ela pediu pra nunca contar. Daí, no final, toda a minha vida aconteceu e a gente nunca falou sobre isso. E ele não tem internet. Ele não tem celular. Eu já perguntei pra ele se ele já viu o meu canal. Daí ele disse que não. Eu Se acho fez que ele de já louca. Ele se faz de louco. Você se faz de louco. Um beijo, pai. Vamos marcar a roupa Mas dele. a gente se dá Tá super louca. bem, não é como Que se eu não legal. tivesse uma relação boa com ele. Mas essa parte de eu ser gay, e acho que principalmente drag, é uma coisa que fica. O lúdico ar. dele, assim. Fica Nunca assim, Lorelai é, visitou é. ele. Oi, papai. Aqui é super. Imagina, Do matar nada, alguém. menina, chegar lá do nada. Mas ia chegar uma velha belíssima, né? Uma coroa belíssima pro Ai, pai. amiga. Capaz dele Não, querer. amiga. A gente acha bonito porque a gente tem a referência artística do que é ser drag. Quem é de fora do nosso Não meio vai saber. acha a gente uma aberração. A gente precisa ter essa consciência. É igual qualquer arte. Sei lá, se você é fã de arte, você estudou escola de artes plásticas, você olha um Picasso, você acha maravilhoso. Sabe? Porque você tem a referência pra entender aquela arte. As pessoas não têm referência pra entender drag, então elas acham a gente feia mesmo. E eu já tô acostumado. Eu já cheguei aqui no carro de aplicativo sabendo que o velho tava chocado comigo ali atrás. Chocado, chocado. Ele não conseguiu falar um boa noite quando eu entrei. Não por maldade, por choque mesmo. Ele ficava me olhando pelo retrovisor. E não achando que eu tava bonita, gente. É Tá tipo tudo entendendo bem. entender, né? O que Tentando tá fazendo aqui atrás do meu entender, carro? Ela vai me assassinar? Então, a gente precisa ter a consciência. Pode ser uma drag belíssima dentro da sua bolha. Pro mundo, Ah, é bom a gente saber. ainda é. Que a gente vive dentro da nossa bolha, né? Exatamente, a gente ainda é uma escória para a sociedade e uma sociedade que tenta tirar nossos direitos o tempo inteiro. É isso o tempo inteiro. Uma luta que a gente ficou tão acomodada, com um pouco de direito que a gente conquistou, com um pouco de visibilidade, que a gente acha que, ai, já me aceitam, já me amam. O que tá tocando, Jesus? Celular. Desliga aí. É, esse daí, esse aí mesmo. De 8h30 que deu o meu horário do remédio. Amiga, a gente tem a mesma cordinha, você acredita? Eu já vi, a mesma Você capinha viu? também de chocolatinho Amiga, a do gente negócio. É muito irmã. Tá É vendo? muito, tá Muito, vendo? De irmã. bom gosto, chama bom Coisa de gosto. menina de Sorocaba. 25 de março, é isso que chama. Que vale, né? Onde meu dinheiro vale, eu falo. Lá é, lá é meu Nova York. Deixa eu perguntar uma coisa, Lorelai. Você trabalhou. Você, antes de você frequentar as boates, você trabalhava? Você sempre foi, como que é, bancada Folgada. pela família? Como que era isso? Ô, amiga, que se vocês vissem o bairro que eu morava, vocês iam pensar, ela trabalhou. Muito. Ela não tinha você já como ser Empacotou bancada. mercado, Não, empacotou sacola no foi mercado. assim, meus pais sempre me criaram, nunca passei necessidade nem nada, mas eu trabalhei o mais cedo que eu precisei, entendeu? Porque minha mãe também não me obrigava a trabalhar. Por quê? Porque eu entrei na faculdade. Funciona assim, eu fiz o colégio. Estudei em escola pública, daí eu passei num colégio que era muito concorrido em Sorocaba, que era um colégio filantrópico, fundado pela maçonaria de Sorocaba, Olha que era só. muito difícil de entrar. Da minha escola, eu fui a única pessoa aquele ano que conseguiu entrar nesse outro Uau. colégio, que era um colégio muito top, assim. E daí minha mãe ficava muito feliz com isso, porque eu era a bicha que estudava. Daí consegui entrar na faculdade com o ProUni. Então, o foco pra mim sempre foi estudar, mas assim que eu entrei na faculdade, eu já comecei a arranjar estágio, já comecei a trabalhar A na se área. virar. Trabalhei na área de publicidade até 2018. Então sempre tava ali, ativa. Sempre trabalhei, sempre peguei condução, tá bom? Em Sorocaba não tem metrô, mas o ônibus, ó, tora, o banheirão do terminal, gente, é uma babado. graça. Sério? Tem Amiga, não, isso? vamos entrar nessa seara. Não vamos chegar até lá, né? Não, foi só uma piada. Deixa a história ali. É Sorocaba que tem o prefeito Sorocaba? É, não agora é o prefeito de Sorocaba, amigo de Lorelai, entendeu? Ele pergunta dicas de marketing pra ela. Extremamente conservador e problemático, né? Lambe botas de Bolsonaro, mas tá aí sabendo viralizar na internet, né? É, Porque sobre assim você, qualquer né? consegue Quanto ganhar. Sorocaba eu não tô. Amiga, Sorocaba tem o prefeito, TikToker, VTube,
Lorelai Fox, Então, só grandes nomes. grandes amigo. nomes. Laura Serafim, conhecem a Laura Serafim? Não, Conhece, vocês sabem quem que é? Depois a gente descobre que a nossa memória tá ruim. Lorelai. E essa drag, ela acontece em boate. A drag acontece onde pagarem. Não, tipo assim, não, você Começou. diz assim, ela olhou numa referência de boate. Sim, eu Ela era foi uma drag de show? boate, eu fiz show minha vida inteira. Até quando eu já tinha o canal, eu ainda fazia show. Só que, porque eu sempre gostei muito de fazer show de drag, E o né? que você levava pro palco? Eu gostava de levar umas coisas assim, mais… Ai, hoje em dia eu penso que pode ser meio mico, mas eu gostava de fazer, geralmente, coisas inspiradas em musicais da Broadway, Bem sabe? tua cara, mais Coisas assim. fino. Moulin Às vezes eu Rouge, fazia uma coisa assim. pop também, já fiz um monte de música pop também. Mas o que eu gostava mesmo era de ser uma coisa mais dramática, Tá, sabe? glamurosa. Divona, assim, aquela coisa assim, Só divona. que era aquele glamour que na época eu pensava, nossa, eu estou glamurosa. Hoje em dia, quando eu vejo as fotos, eu pensava assim, bicha. Que Só glamour. funciona na nossa cabeça mesmo, assim, né? Quem te deixou subir ali, você não tinha amigos. Mas na época era isso, né? A gente não tinha RuPaul Drag Race, gente. As referências de drag eram outras. Mas quando você se montou pela primeira vez, você já foi pra fazer show? Ou foi pra Não, poder ir não. pra boate? Primeiro, você é assim que começa a carreira da drag. Você começa a frequentar a boate, Tá. né? Pro povo te ver, pro povo… Ai! Pro povo Desculpa. te ver, pra começarem a se interessar pelo seu trabalho. Pra você… Pelo menos na minha época isso era necessário. Não tinha redes sociais, né? Pro povo te ver online, te chamar pra alguma coisa e tal. Então você tinha que frequentar ali mesmo. E também era o único lugar onde você podia viver sua drag um pouco, né? Porque Acontece. Voltaria pra palcos? eu pretendo voltar pra palcos. Olha, então Como vamos ter show. teatro, stand-up ou como um show de drag Blue Space? Ai, queria tudo. É Não, sério? é que eu tava planejando fazer o meu especial de 20 anos de drag. Daí eu queria fazer show nesse especial também. Ia ser que é uma muito coisa que eu legal. sinto muita falta, mas dá bastante medo, é bastante estressante fazer show, né? Dá muita ansiedade. É uma coisa que, como faz anos que eu não faço, eu ficaria ali com um pouco de medo, mas eu faria sim, sem problema. Eu gostaria sim. Então o é artista uma vive coisa aí. que eu acho que a gente não pode esquecer que a arte drag começa no palco pro público, né? Hoje em dia a gente vê drag na internet, vê drag em um monte de lugar, mas tudo começa como uma expressão artística pro público. E você diz que já tinha uma cena lá em Sorocaba. Como é que foi Lorelai se introduzir nessa cena? Porque a gente sabe que tem panelinha, né? Nesses lugares. Tipo Mas eu já sou assim, já era bem mais diferenciada. rata. E aí? Miranda Fox, né? Querida? Sempre tive essa… Não, é porque eu acho que eu fui muito bem acolhida, assim. Porque as pessoas gostaram muito de mim logo no começo. Então foi Isso assim. foi bem legal. E também tinham essas panelinhas? Tinham, mas no geral as drags num todo se ajudavam mais do que se atrapalhavam, de verdade, sabe? Não sei se era porque eu era muito tonta e tal, mas eu não via tanto essa rivalidade. Eu via, mas eu via mais elas